Todos são bem-vindos neste domingo chuvoso, mas para mim foi um excelente domingo. Agradeço muito a Deus e estar aqui respirando, trabalhando, vivendo, entrando em contato com as pessoas, aproveitando a vida. Porque isso é aproveitar a vida, saber viver com as pessoas. Problemas todos nós temos, todos nós. A vida é cheia de problemas. E é para ter problemas que nós viemos para cá, para enfrentá-los. Quando nós temos que enfrentá-los, não adianta fugir do problema. Por que ocorre muito suicídio? Porque o suicida quer fugir do problema. Ele fica chateado com o mundo, chateado com a vida e não acredita em Deus, não sabe que a vida continua. Quase sempre o suicida não é espírita, dificilmente é um espírita. Eu nunca vi espírita verdadeiro se suicidar. Ele sabe o mau negócio que é. É um negócio muito ruim para o suicida, porque ele está fugindo da vida. E todas as vezes que fugimos da vida, sofremos muito. Mas veremos isso depois. Agora nós vamos levar o pensamento a Jesus e vamos orar. Senhor Jesus, nosso mestre de amor, de bondade, de misericórdia, estamos reunidos em seu nome, te pedindo socorro. Todas as vezes que reunimos em seu nome, pedimos a sua presença. E temos a sua presença através dos Espíritos iluminados que nos fortalecem, que socorrem a todos os presentes, que trazem suas energias benéficas para harmonizar o coração de cada irmão que aqui esteja. Senhor, ajude-nos a compreender melhor a vida, principalmente a doutrina espírita. E assim, Senhor, teremos muita fé e venceremos todas as dificuldades. Ajude-nos agora, nós te pedimos. Assim seja. Hoje, como todos nós sabemos, é domingo de Páscoa. Domingo passado foi domingo de Ramos. A doutrina espírita vai dizer assim: nós não temos nada com isso. O Espiritismo não cultua Páscoa, não comemora Páscoa. Sim, não comemora. Mas por quê? Porque o Espiritismo é ciência, estuda os detalhes da vida. Desde que o espírito é criado, como ele é criado, até ele virar espírito puro e não precisar mais reencarnar. Muito antes ele já não precisa mais reencarnar, mas ele atinge a felicidade plena quando ele atinge a pureza. E o destino de todo espírito é chegar nesse estado de pureza. Mas como nós pertencemos ao mundo e precisamos ampliar nossa cultura e precisamos saber a origem das coisas, precisamos também estudar até mesmo a Bíblia por questão de cultura, de conhecimento, para não nos deixar arrastar por argumentos não muito sadios e nem tanto corretos, explicar por que na Bíblia tem certos comentários e que nós não levamos em consideração, porque tudo temos que saber. Então nós vamos, antes de tudo, verificar Páscoa. O que é Páscoa? Páscoa, para os israelitas, quer dizer passagem. Ora, o povo de Israel estava preso como escravo no Egito, já sendo escravizado há 400 anos. Já estava no Egito o povo de Israel há 440 anos. Mas os primeiros 40 anos desfrutaram da companhia de José, que era o administrador do Egito israelita. Quando José faleceu, pouco tempo depois já era novo rei, aí
ele viu que o povo de Israel estava progredindo muito, se multiplicando muito, e também por programas espirituais, ele estabeleceu que o povo de Israel tinha de ser escravo, e virou escravo na terra lá no Egito. E assim permaneceu por 400 anos. Quando terminou a escravidão, ou seja, era a hora do povo de Israel sair, foi que Deus enviou Moisés para libertar o povo de Israel. Se você for ler em Gênesis, se não me engano no capítulo 3, se não me engano também no versículo 13 do capítulo 13, diz lá, Abraão, Deus falando com Abraão, a sua descendência será escrava em terra estrangeira por 400 anos. Deus contou, revelou isso a Abraão. Ora, antes de Abraão formar o povo de Israel, ele já recebeu essa notícia de Deus. Eu vou formar um povo, vai descender de mim e, claro, da esposa dele, a Sara, e vai ser um povo numeroso, dizendo a palavra atribuída a Deus, e esse povo vai ser escravo em terra estrangeira por 400 anos. Ora, qual é a razão de Deus, antes de criar um povo, já dizer que ele vai ser escravo por 400 anos? Qual é a razão? Bem, quem não conhece o Espiritismo não entende a razão, mas o Espiritismo diz que o povo de Israel tinha sido um povo rebelde num planeta que vive circulando através do Sol de Capela, né? A Capela é um Sol, e em volta tem um dos planetas que atingiu o estágio que a Terra tem hoje, e esse povo foi banido de lá, foi trazido para a Terra, isso há muitos milênios atrás, segundo alguns espíritos, 11 mil anos atrás. Outros acham, de acordo com seus cálculos, que foi mais tempo. E há outros que estudam e acham que foi menos. Foi apenas 6 mil anos atrás. Bem, quanto a isso, não adianta nós discutirmos, que não vai alterar em nada. O povo de Israel foi banido e foi trazido para a Terra. Por quê? Porque a Terra era um planeta bem mais atrasado do que é hoje, um planeta grosseiro, onde não tínhamos ainda esses corpos modernos que temos hoje. Hoje o homem é moderno, tem um corpo delicado e bem mais bonito. Naquela época não, o homem era primitivo, quase primitivo, grosseiro, e tinha de desenvolver novos corpos, tá? E trazer cultura de outro planeta para cá, para desenvolver este planeta. E não foi só o povo de Israel que foi banido aqui no planeta Terra, não. Os egípcios também, os indianos também e outros povos vieram para cá também. Os chineses também vieram para cá. Aqueles que progrediram moralmente, aprenderam a amar, já retornaram a seus planetas primitivos. Mas os que não conseguiram estão aí até hoje, e a maioria deles já são espíritos mais avançados. A maioria. E o fato é que nós não vamos perder o fio da meada, que é a Páscoa. Então o povo de Israel tinha cumprido o seu karma, passado 400 anos de escravidão, porque 400 anos dá para, naquela época, os corpos humanos não duravam tanto quanto hoje, porque a medicina hoje está bem mais moderna. Naquela época o que se durava era 30 anos, no máximo 35, a maioria dos homens, porque sofriam muito, as enfermidades o levavam mais cedo. E com isso, quantas vezes a pessoa não reencarnava em 400 anos? Reencarnava 5, 6 vezes, e dava tempo dele passar por escravidões e resolver o seu karma, melhorar, quitar dívidas, aprender. Por que um povo é colocado como escravo? Quando o povo é muito orgulhoso, abusou de outros povos,
traz o karma em si, registrado em si, e é obrigado a passar por aquela escravidão. Quando venceu esse karma, então Deus enviou Moisés, e Moisés foi recebendo o aviso do alto e comunicando o imperador, o faraó no caso, das pragas, praga 1, praga 2, praga 3, até que chegou na 10ª praga, que era a morte dos primogênitos. Então Deus avisou que os israelitas tinham de sacrificar uma ovelha e pegar o sangue da ovelha, passar no portal da sua porta. Portal, soleira, é aquela parte superior da porta, só aquele pedacinho, tá? Passar naquela parte. Por quê? Dizia eles, para o Senhor Deus vingador passar a meia-noite e saber, essa casa é de israelita, por isso que tem o sangue marcando. Essa não tem, então essa daqui é de egípcio. Ora, é muita inocência dizer que Deus precisa disso, mas tudo bem, lá está escrito, é assim que está escrito. O fato é que Páscoa quer dizer passagem, a passagem do Senhor Deus vingador para retirar de lá o povo de Israel. E na sua passagem ele tirou a vida de todos os meninos, primeiros filhos das famílias egípcias. E assim o povo de Israel saiu do Egito. Ocorre que Deus determinou a Moisés que fosse feita uma festa em comemoração à saída da escravidão. E assim se instituiu a Páscoa. O povo de Israel então estava andando no deserto, depois de 40 e poucos dias de caminhada, Moisés parou e subiu ao Monte Sinai, e lá no Monte Sinai Moisés recebeu as tábuas contendo os 10 mandamentos. Demorou 50 dias exato, da saída do Egito ao recebimento das tábuas da lei. Ora, então, a Páscoa, se a Páscoa é a saída do Egito, a passagem do Senhor Deus pelo Egito para retirar seu povo, a festa de Pentecoste se realiza 50 dias após a Páscoa. Jesus então estava encarnado, trazendo o Evangelho, cumprindo a sua missão e, sabendo que tinha chegado os seus últimos dias, dirigiu-se a Jerusalém. E é claro, ele sabia que a Páscoa ia ser realizada no domingo, e ele chegou no domingo anterior. No domingo anterior, muitos israelitas colocaram ramos na rua, outras colocaram suas próprias vestes para ele passar por cima, e Jesus entrou montado num jumentinho. Ele era novo, jumentinho, mas era jumento adulto já, e suportava bem uma pessoa de porte físico elevado, que era Jesus. Carregando Jesus, passou. Por isso é chamado Domingo de Ramos. É o domingo da entrada de Jesus em Jerusalém. E Jesus ficou lá. Teve o episódio que Jesus discordou da venda de pombos e animais, né? E espantou então os cambistas. E assim foi indo. Chegou na quinta-feira à noite, Jesus foi preso pelo Sinédrio. E alguém me perguntou esta semana: quem matou Jesus? Os romanos ou os israelitas ou quem? Digo, o Sinédrio. Sinédrio era o conselho de anciãos que comandava o povo de Israel. Cuidava de todos os tipos de problemas que apareciam, tanto causas cíveis quanto criminais, e até religiosas, principalmente religiosas, tá? Ora, Jesus então foi preso na quinta e na sexta foi crucificado. Morreu na sexta-feira, foi sepultado e no domingo Jesus se tornou visível. Então classificaram o seguinte: Jesus ressuscitou, porque viram Jesus do jeito que era. Agora vem o Espiritismo, que é uma ciência e não uma religião, e estuda a fundo cada detalhe, e os Espíritos explicam: Jesus não ressuscitou.
Jesus se tornou visível, ou seja, se materializou. Então, o que é materialização? Materialização é quando um espírito retira energias ectoplasmáticas, ou seja, energia biológica, mais precisamente para entender, do corpo biológico das pessoas, se cobre e se torna visível. Aí todo mundo o vê, não precisa ser vidente, todas as pessoas vê. Foi isso que Jesus fez. Para isso, é evidente que Jesus desmanchou o seu próprio corpo e, se não foi suficiente, tomou energias também dos apóstolos, que eram médiuns de grande elevação espiritual, e fornecem energia, e ele se tornou coberto. É tanto que ele andou na estrada de Emaús, e Tomé, todo desconfiado, ele disse: sou eu mesmo. E o Tomé viu a mão dele com as marcas dos cravos. E assim continuou. Então Jesus não ressuscitou como dizem. Não, é que quem não conhece a doutrina espírita viu Jesus com um aspecto idêntico. Então o homem ressuscitou, ou seja, saiu do túmulo, morreu e resolveu ter vida. É por isso que Jesus disse que ele refaria aquele templo, seu corpo, em 3 dias. Os estudiosos também discordam e dizem: de sexta para domingo não dá bem 3 dias, for somar só dá 2 mesmo, completo. Mas considerando sexta, sábado e domingo, vamos considerar 3 dias. E Jesus se tornou visível, se materializou. Quando o Espírito se materializa, ele não toma o corpo carnal exatamente como um de carne, fica em aparência, e ele pode até se alimentar. Quer dizer, mas Jesus comeu depois de materializado. Sim, e pode. Isso não é nenhuma novidade para quem é espírita, mas para quem não é, é um verdadeiro absurdo. E eu peço a todos que ainda professam outras religiões, que não fiquem assustados. O Espiritismo é uma ciência, você está estudando uma ciência. É natural que quando a ciência estuda afinco, ela descobre as verdadeiras causas da vida, as causas das enfermidades. É assim que a ciência trabalha, comprovando por que um remédio cura, por que o médico faz interferência no nosso organismo e ele se refaz. Claro, é para isso que o médico estuda, para isso que a ciência se desenvolve, pesquisando, comprovando. Então, se a sua religião diz diferente, tenha paciência. Agora você está estudando uma ciência, tá? Não venha à casa espírita e diz: não pode, eu não concordo. Bem, é a mesma coisa que eu chegar na farmácia e disser para o farmacêutico: o médico me passou esse remédio aqui. Aí o farmacêutico, que nunca discute, é sempre um homem culto, inteligente, pega a receita, olha, pega, é esse aqui, ó. O senhor sabe como tomar, o médico escreveu aí como tomar, senão o farmacêutico explica, certo? Aí você diz para o farmacêutico: não, eu não concordo, esse remédio cura mesmo? Aí o farmacêutico diz: bem, quem lançou ele ao público foi o laboratório, e antes do laboratório lançar, ele passa pelos testes da Anvisa. A Anvisa não deixa nenhum laboratório lançar nenhum tipo de remédio sem comprovação. Então confie, pode confiar. Assim fazemos com a medicina, não é? Quando o médico nos atende, nós temos que confiar, não é? Afinal de contas, ele está preparado para isso. Ocorre alguns erros, ocorre, porque somos seres humanos. Mas então, se você vem à casa espírita, tenha paciência. Tome essas notícias e diz: então é isso que a ciência espírita fala? É. E se você discordar, pegue os livros espíritas, vai estudar a fundo. Se você discordar, venha conversar conosco, vai pesquisar outros livros, tá entendendo? Mas não saia escandalizado, viu? Não adianta você se escandalizar. Ora, então, a Igreja Católica diz que a Páscoa é a ressurreição, é o ressurgimento da vida. Isso é a interpretação da Igreja.
e que nós não estamos aqui para analisar, porque esse é problema da igreja, não temos nada com isso. Para nós, a Páscoa nada mais é que uma lembrança da comemoração dos judeus, que é a mesma coisa que israelita, porque hoje se confunde a palavra judeu, que é aquele que professa a religião de Moisés, vinda de Moisés, com o povo israelita. Você fala judeu, dá a entender que é israelita. Você fala israelita, dá a entender que é judeu. Mas na verdade judeu é só aqueles que usam aquelas barbas grandes e que faz aquelas orações na frente do muro das lamentações, aqueles que seguem os preceitos deixados por Moisés, tá? Porém, se você ouvir a palavra judeu substituindo como se fosse israelita, não estranhe, todo mundo fala isso, é assim que acontece no mundo inteiro, tá? Pois é, então os judeus, aliás a igreja, tem como ressurgimento da vida. Qual é o símbolo da Páscoa? O ressurgir da vida. E por isso, alguns estudiosos da igreja, querendo demonstrar que a vida brota, aí criaram o coelho. Sim, porque o coelho reproduz muito. E junto com o coelho, querendo vender chocolate, criaram o ovo, porque o ovo é vida. Mas nós não temos nada com isso, só gostamos de comer chocolate e compramos bastante na Páscoa também, porque nós somos também filhos de Deus, gostamos de chocolate, só isso, nós não temos nada com isso, e ninguém tem com isso. Quem tem com isso é o povo de Israel, que ainda comemora, e é justo que eles comemorem. Agora o que nós temos que estudar é o que ocorreu realmente. Jesus foi crucificado e ele pediu, ele estabeleceu, ele disse: vou morrer desse jeito, eu quero passar por isso, eu vou ficar lá 33 anos, quando eu completar 30 anos eu vou começar a fazer minhas pregações. Tudo foi programado. Quer dizer que até o tipo de morte, Jesus quem escolheu? Sim, foi ele quem escolheu. É só você ler as profecias de Isaías, 720 anos antes de Jesus, que lá consta tudo o que ia acontecer com Jesus. Por quê? Porque vieram espíritos avançados e contaram para Isaías, que já estava escrito aquilo, ó, ele vai ser massacrado, vai passar por isso, estava lá escrito já. Então, não foi nenhuma barbaridade que fizeram com Jesus, porque inventaram. Jesus já sabia que os homens iam fazer essa barbaridade com ele, se ele agisse daquela maneira. Iam tirar a vida dele, por quê? Porque o Sinédrio, como eu falei quinta-feira, queria vender cabritos, vender todo tipo de animal para que os israelitas, que acreditavam na lei de Moisés, pensavam que se eles derramassem o sangue de determinado animal, os pecados deles eram perdoados. Isso era cultura entre eles. E até hoje muitos ficam pensando que o sangue de Jesus salva por causa disso. E o próprio profeta Isaías escreveu: ele será o Cordeiro de Deus. Por que Isaías escreve isso? Porque Isaías era judeu e também pensava que derramando o sangue, Deus mandando o que lhe fosse tão caro, o mais caro, seu filho, não é? Para morrer por nós, o sangue de Jesus cobriria todo o pecado da terra, segundo o profeta Isaías, porque para o profeta Isaías era normal que o vizinho ofendeu o outro, chegava no dia da Páscoa, ele chegava lá no Sinédrio, claro que ele ia uma semana antes, e dizia: olha, eu briguei com meu vizinho, ofendi muito ele, machuquei o vizinho. Aí ele: ah, é? E então eu quero pagar esse pecado logo diante de Deus. E quando você machuca o vizinho, tem que dar 5 bodes. Aí o cara comprava 5 bodes, caro que só. Ah, eu só fiz uma careta para minha vizinha. Bem, então você tem que dar um pombo. Quanto menor fosse a transgressão, o animal era mais barato, menor. O menor castigo era a doação de um pombo. O menor era o pombo.
e maior eu nem sei o que era, devia ser camelo, alguma coisa assim. Sei que o sinédrio é quem controlava, e vendia por Páscoa a média de 25.000 animais, e isso rendia muito dinheiro. Aí chega Jesus e diz que os pecados nossos são cobertos com a prática da caridade. A caridade cobre multidões de pecados. Então esse Jesus está tirando o lucro do sinédrio. Então o que o sinédrio resolveu fazer? Elimina-o, porque senão esse rapaz vai fazer fechar aqui a nossa sinagoga, não é? E acabaram pedindo a Pilatos, arrumaram um jeito de condená-lo, e acabou dando na crucificação de Jesus. Jesus já sabia que isso ia acontecer, tá? Muito bem, 50 dias depois da Páscoa, que é a festa de Pentecoste. Pentecoste é 50, de pente, vem do grego, né? Quer dizer 50. Por quê? Porque foi no 50º dia que Moisés subiu ao monte. Não é que ele subiu um pouquinho antes, que ele recebeu as tábuas com os 10 mandamentos. E precisava ser comemorado também. Essa reunião de Pentecoste, ela foi comemorada num local chamado cenáculo, que era o segundo andar de um prédio, e era um salão grandinho, não era um salão tão pequeno, acredito que bem maior do que esse daqui, bem maior, dava uns 3 desses. Por quê? Porque lá estavam reunidos pessoas que tinham vindo do Egito, no mínimo uma caravana, ou seja, 10, 15 pessoas vindo do Egito. Tinha também uma caravana que tinha vindo de Roma, os romanos. Tinha outra caravana vindo da Grécia, os gregos. Tinha outra vindo da Etiópia. Tinha outra vindo da Turquia. Tinha outra vindo da Assíria. E assim tinham 12 nações sendo representadas naquela reunião. É claro, evidente que, se aquela reunião estava acontecendo e os apóstolos de Jesus se reuniram todos lá, Jesus sabia também que isso ia acontecer, ele mesmo programou essa reunião. E os apóstolos então, sentados lá, receberam, indicando o mundo espiritual, fez de propósito uma flecha de luz apontando a cabeça de cada apóstolo, dizendo: este é um dos meus, este é um dos meus. Não é isso? É. Dizendo: esse é um dos meus, esse é meu apóstolo. Ó, os 11, porque Judas tinha se suicidado no sábado, após a sexta-feira que Jesus foi crucificado. No sábado Judas se suicidou. E um desembargador do trabalho me perguntou: ora, mas que programa é esse de Jesus permitir que Judas se suicidasse? Eu disse: não, Judas não estava no programa Judas se suicidar, não. E a traição? A traição estava, mas não é porque Judas tinha de traí-lo. Jesus não tinha também que morrer assim, com tanta violência. No entanto, Jesus sabia que ia passar por violência. Assim era o caso de Judas. Jesus sabia que Judas, querendo defender os interesses materiais do povo de Israel, iria entregá-lo, iria traí-lo. Mas Judas não suportou. Quando ele notou a gravidade, ele não suportou, aí acabou se suicidando. Então lá na festa de Pentecoste, tínhamos o quê? 11 apóstolos. E sobre a cabeça de cada um foi materializado, foi feito um faixo de luz, indicando. Ora, todo mundo ficou assustado. Por que tem um faixo de luz na cabeça de cada um? Todo mundo ficou assustado. E isso é normal, para a espiritualidade indicar quem eram os divulgadores que iam dar continuidade à divulgação dos ensinos de Jesus. Ora, os espíritos precisavam falar. Como é que o povo do Egito ia entender se o médium não conseguisse explicar na linguagem do Egito? Então, o que aconteceu? Os espíritos utilizaram a mediunidade de xenoglossia que os médiuns apóstolos de Jesus tinham.
A xenoglossia é a possibilidade de um espírito incorporar num médium e falar na língua dele, na língua que o espírito quer falar. E o médium não conhece a língua dele e fala na língua dele. Vamos dar um exemplo. Imagina os senhores que aqui tenha um médium e o médium incorpore um espírito americano que viveu na última encarnação nos Estados Unidos e ele queira se comunicar em inglês. E vai falar inglês. Eu vou entender sim, I love you, só, o resto não vou entender. Eu vou dizer, só entendi o I love you. Porque não sei inglês, certo? Mas o resto, se tivesse aqui um grupo de ingleses, iam entender, não é? Claro, iam entender. Foi isso que aconteceu naquela reunião. Aí, algum espírito representando o povo romano incorpora em Pedro e fala na linguagem romana. Um outro espírito representando os etíopes, querendo falar para os etíopes, incorpora no mesmo Pedro ou em João e fala na língua dos etíopes. Aí as pessoas, mas Pedro não sabe falar etíope, nem tampouco egípcio. Que isso, Pedro? Pedro, eu não sei. Aí o que foi que eles atribuíram? A um poder do alto. A quem? Ao Espírito Santo. Disseram que o Espírito Santo derramou sobre os apóstolos aqueles dons naquela hora para eles falarem línguas estranhas. Mas na verdade não foi isso que aconteceu. Primeiro, não existe esse ser chamado Espírito Santo. Não existe. Existem milhões de espíritos avançados que nos atendem a cada oração e que são tomados como se fossem um. Então, quando a gente disser Espírito Santo me ajuda, pode ter certeza, vai chegar um espírito iluminado lá e vai te ajudar. Mas não é um ser chamado Espírito Santo, que esse ser não existe. Você vai dizer, então não existe a Trindade? Não, não existe a Trindade, tá? Que é Pai, Filho e Espírito Santo. Não, existe Deus, a inteligência geral do universo, que controla todas as coisas até a última célula, e Jesus, que é o Filho mais puro, mais adiantado de Deus, que Deus mandou nos governar, e que é o governador do planeta Terra. Mas Júpiter tem outro que governa lá, Saturno tem outro que governa lá, e assim cada planeta tem o seu Cristo. Tá claro? Tá. E o Espírito Santo nós pensamos que é um ser individual, mas não é, não existe essa trindade. Mas nós não temos nada com isso. Mas nós não temos que estudar isso? Temos. Nós somos espíritas, nós temos que estudar tudo para compreender, a nossa fé ficar bem clara, entender porquê das coisas. Nós não podemos nos ater só ao que está aqui na codificação. Temos que estudar a história também, tudo para entender a razão, os argumentos, tá? Então, quando você vir por aí alguém dizer, o Espírito Santo derramou o dom e ele fala em línguas estranhas, e aí aparecer algum religioso dizendo, foi o que o senhor falou, a língua estranha. Isso é invenção da cabeça dele, viu? Porque a língua estranha quer dizer o espírito que incorpora no médium e fala o que aquele grupo, aquela caravana está ali para ouvir, entendeu? Portanto, tudo isso que vocês veem nas televisões é teatro, tá? Não é verdade. Tá claro? Então é evidente que os apóstolos eram espíritos mais avançados do que o povo comum e mais avançados que qualquer um de nós, porque senão não teriam sido escolhidos para aquela missão de apóstolos. E o espírito sendo mais avançado, ele oferece facilidade de ter aquelas mediunidades adequadas para o trabalho. Não vê o Chico Xavier? Chico Xavier tinha essas mediunidades, todas elas. O grande divulgador do espiritismo, Divaldo Franco, também tem essa mediunidade, certo?
O Divaldo Franco estava fazendo uma conferência na África e de repente um espírito o tomou. Ele disse que não sentiu nada, só sentiu que ele mudou de movimento. E foi falando, e foi falando, e foi falando. Quando ele terminou de falar, veio um cidadão e disse: gostei do seu inglês. No finalzinho que teve algumas colocações que eu não entendi bem, e eu falo bem inglês. Aí ele: mas eu falei em inglês? Sim. Ele: ih, rapaz, só sei I love you, não sei mais nada de inglês. Alguma coisa de francês eu sei, diz o Divaldo, mas de inglês não sei nada. Mas todo discurso seu foi em inglês. Ele: é porque eu tenho a mediunidade de xenoglossia, ou seja, a mesma que os apóstolos tinham, e o Chico tinha, e outros médiuns até, tá? Isso é xenoglossia, viu? Então, quando vocês ouvirem falar por aí, não pensa, foi um milagre, o Espírito Santo chegou lá e desceu uma língua de fogo. Primeiro, não era língua de fogo, era indicações materializadas, indicando que aquele era um dos seguidores de Jesus, é um apóstolo de Jesus, por quem iria ser divulgado o cristianismo após a ida de Jesus de volta para o mundo espiritual, tá? Nosso tempo está quase esgotado, mas ainda dá para nós lembrarmos alguma coisa sobre a fé. A fé, segundo os estudos espíritas, é a certeza dos acontecimentos futuros. Nós espíritas estudamos a doutrina espírita e sabemos da onde viemos e para onde vamos e como funciona a vida espiritual, como ocorre a vida espiritual, como ela se desenrola, se desenvolve. Sabemos que nós vamos para o mundo espiritual e lá nós trabalhamos, estudamos nas cidades espirituais. Quem quiser fazer faculdade atinge as condições e faz. Quem quiser estudar outros cursos, tem 1000 cursos. 1000, claro, é eufemismo, mas é 1000 cursos. Pode estudar cursos que a gente não tem nem ideia lá no mundo espiritual. Para quê? Para o espírito se desenvolver, para o espírito crescer, para o espírito adquirir mais habilidade e se preparar. É tanto que um espírito desencarna e daí a 50 anos você vai falar com ele, ele volta para falar aqui, ele não é a mesma pessoa. Você diz: poxa, está diferente. Claro, ele está 50 anos estudando no mundo espiritual. Você queria que tivesse com o mesmo linguajar de 50 anos atrás? Claro que não. Ele está com outras ideias agora. Agora a vida para ele é espiritual. Nós sabemos disso e sabemos que lá nesse mundo espiritual é mais feliz aquele que tiver maior evolução. E aqueles que já têm mais evolução, aqueles que brilham bem em luz, têm mais facilidade do que aqueles que não brilham, é claro. E sabemos também que cada um de nós, à medida que nós vamos, foi questionamento essa semana no Facebook, que tem um grupo de estudo espiritismo, à medida que nós vamos desencarnando, aí me indagaram: todos nós, quando saímos do corpo, somos levados para o mundo espiritual? Não, todo mundo não. Como assim? E o que faz o meu anjo da guarda? Digo: olha, não é bem assim. Deixa eu te explicar. O seu espírito anjo da guarda, ou espíritos amigos, eles vencem na hora que você está saindo do corpo, se você tiver mérito. Aí eles te convidam imediatamente para seguir com o mundo espiritual, porque sabem que você está com a mente em condições de seguir para lá. Você tem a passagem para lá, livre. Aí você entra em torpor. Quando a gente vai morrer, nós entramos em torpor. Entramos em torpor, e aquele torpor, para o espírito um pouco mais desenvolvido, o torpor é curtinho, a gente nem nota. 5 minutos, 10 minutos, meia hora, um dia, coisa assim. E aqueles que são mais atrasados, o torpor pode durar um mês, depende, uma semana, depende, varia de acordo com o grau de desenvolvimento de cada um de nós. Aí nós acordamos e o espírito diz: ó, me dê a mão, você está pronto?
É sair do corpo, né? Isto, saiu com o fenômeno da morte, então vamos. E ele vai, nos leva para o mundo espiritual, se nós tivermos condições e mérito. E se eu não tiver mérito nenhum, não tiver feito bem nenhum? Bem, se eu não tiver feito bem e não tiver mérito nenhum, e ele for muito amigo meu, ele ainda assim vem. Diz, eu sou teu amigo de outras encarnações, vamos, você está em condições, e me leva também. E se eu não tiver mérito também, nada, nem amigo tiver, eu saio do corpo e fico andando dentro de casa, perdendo tempo, olhando, sentando à mesa de refeições e querendo que a família me ouça, e não ouve, tá? Mas, às vezes, eu estou com a mente um pouco carregadinha, nem tanto, mas um pouquinho só. Aí saio do corpo, sou atraído para o umbral, passo uma semana, um mês no umbral, de lá sou levado para o mundo espiritual, tá? Varia, cada caso é um caso, tá? Quando o espírito, que são nossos amigos, sabem, fulano vai desencarnar amanhã, eles já leem a nossa mente, dizem, nem vou visitá-lo. Quando o corpo dele cessar a vida, ele vai direto para o umbral. Então o que eu vou fazer lá? Não posso fazer nada. Não pode fazer nada, porque ele está com a mente cheia de caraminhola, cheia de egoísmo, cheia de vaidade, não ama ninguém, então não tem saída para ele. Ele sai do corpo e vai direto para o umbral. Aí depois que passa um tempo, o espírito vai lá no umbral e tenta orientar a gente lá, fala alguma coisa para a gente ter fé, e tenta nos tirar de lá, tenta fazer com que nós nos arrependamos daquilo que fizemos de errado, para a gente sair de lá, até que chega uma hora que a gente sai. Ninguém fica lá para sempre. Aí sai e vai para o mundo espiritual. Aí ela diz, então não socorre todo mundo? Não, lamento dizer que não. Mas no livro tal, minha filha, não acredita em tudo quanto é livro, em tudo que está escrito em livro, tá? Não é verdade. Você vai ali se comunicar, está cheio de espíritos se comunicando ali, você pergunta, então você sabe que já morreu? Sei, só sei que quando eu acordei eu estava dentro de casa. Não é, Guerra? Ele fala tudo quanto é jeito, contam pra gente. Alguém te convidou para ir para o mundo espiritual? Não, nunca me convidaram. Tá vendo? Por quê? Ele nunca fez o bem, nunca orou, nunca se ligou a Deus. E outros dizem, já me convidaram, mas eu não aceitei, né? Então, você quer ser socorrido de imediato? Pratique o bem, faça a caridade, se ligue a Deus, ore bastante e faça o bem. Não falha. Você vai dizer, e o que é a fé? A fé é a certeza de tudo isso que eu estou lhes falando. Foi por isso que eu contei os detalhes. A fé é ter certeza que é assim que funciona. Não funciona com suposto, não. O santo tal vai vir me levar. Aguarde para você ver. Você que não trate de fazer a caridade, de mudar seu comportamento, de crer na vida espiritual, de ter certeza que Jesus te atende. Você que não trate de desenvolver a fé. E não é uma fé mais ou menos, não. Olha, fé mais ou menos não segura ninguém. Nem a obra de Deus é sustentada com fé mais ou menos. Até a fé, quem trabalha na obra de Deus, alguns missionários por aí, precisam ter uma fé que remova a montanha, senão ele fraqueja, tá? Portanto, construa uma fé verdadeira, se quiser ser feliz. Muito obrigado.